Pai do Senhor, meus irmãos, quero ler com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido, depositava nos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Repartia de acordo com a necessidade que cada um tinha. Isso aqui, meus irmãos, era um procedimento natural da igreja primitiva. Muitos irmãos vendiam as suas propriedades. Aqui não estava dizendo, ou nem a Bíblia não está falando que eram todos, mas muitos vendiam as suas propriedades e depositavam aquela quantia nos pés dos apóstolos para que não houvesse na igreja nenhum necessitado. E aí a Bíblia ainda menciona José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuiu uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aqui está o nome de um que vendeu. Não foram todos que venderam, mas aqui a Bíblia relata um que vendeu. E o outro mais na frente é o caso de Ananias e Safira, que não é o caso da nossa leitura nesse dia. O que eu quero chamar a atenção de todos nós é que a igreja primitiva, ela não pode ser comparada com a igreja de hoje. A igreja de hoje é farinha pouca, meu pirão primeiro. A igreja de hoje, ela não tem nada a ver com a igreja primitiva. Nada a ver. Era um o coração e a alma de todos, a Bíblia diz. Era um o coração e a alma de toda a multidão dos que criam. E ninguém dizia que tinha nada. Hoje nós vemos muita gente dizer que é empresário, nós vemos as pessoas dizer que é rico, porque eu comprei um carro tal, eu comprei uma mansão, eu comprei uma fazenda. Nada disso acontecia com a igreja primitiva. E não tinha nenhum necessitado dentro da igreja. Hoje nós vemos as igrejas grandes, os templos grandes, os ministérios grandes, muito dinheiro entrando e pouca coisa se fazendo. Igrejas que rendem muito dinheiro, ao invés de gastar o seu dinheiro para o bem da igreja, aí fica enrolando, embromando, dizendo que comprou isso, comprou aquilo, mas na realidade, as igrejas de hoje, quase todas elas têm condição de ter um dentista, tem condição de ter um médico, tem condição de ajudar aos domésticos da fé. Então, para que nós possamos aprender com a igreja primitiva, que a igreja primitiva esperava também Jesus para aqueles dias. Também tem isso aí. Muita gente prega que tem que vender tudo, que tem que fazer tudo, mas não é bem assim. As coisas têm que ser com ordem e com decência. Nos dias de Pedro, também o pessoal da igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos da nossa igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades, depositavam alguns nos pés dos apóstolos para que houvesse mantimento, não tinha necessidade. Você quer ver o que é a igreja de hoje? Você precisa de dinheiro emprestado, precisa de uma ajuda e bata na porta, para você ver a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje. Estão longe uma da outra, assim como o diabo está mais longe da cruz, entendeu? Hoje, cada um pensando em si, em livrar a sua pele, e os outros que se esborracham, tá bom? Então, mais tarde, depois nós vamos falar sobre Ananias e Safira e o pecado deles. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Hoje, quero dizer que a igreja primitiva era uma igreja que socorria uns aos outros, de acordo à necessidade. As igrejas hoje precisam pensar no social, pensar nas pessoas famintas, pensar nas pessoas que têm carência de comida. Amém?
Que Deus abençoe a todos nós e nunca coloque na sua cabeça que você tem nada a ver com a igreja primitiva. Deus lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus. E não ore por mim não, não ore por mim não.